Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro vlog de 2026. Eu acabei não gravando nenhum vídeo fora o vídeo de melhores de 2025 em janeiro. Eu tirei um mês meio off pra pensar no que eu queria pra esse ano e conseguir colocar em dia as minhas metas. Eu fiquei 2 semanas fora, trabalhando no acampamento. Então eu acabei não tendo tanto tempo assim pra poder gravar, mas aqui estou eu. E eu tinha planos de começar esse vlog, na verdade, ontem, porque ontem eu passei a tarde na casa da minha prima, a gente fez brownie, vocês viram, assim, a gente ficou a tarde inteira fofocando, cozinhando, enfim, foi ótimo o dia, porque agora eu moro na mesma cidade que a minha prima, então a gente já tá mais próxima nesses últimos anos, e morando uma perto da outra, a gente consegue, né, estreitar nossos laços e passar várias horas junto, falando das pessoas que a gente conhece em comum, da família, enfim, foi uma tarde muito gostosa, mas eu cheguei em casa, não vou dizer tarde, eu cheguei às 8 horas da noite, mas eu tava cansada, então acabei deixando pra lá gravar, e hoje eu passei o dia inteiro deitada na cama, vendo TV e lendo, porque eu tô meio obcecada por Bridgerton. Eu não gosto nem tanto assim da série, nem tanto assim dos livros, mas tá me faltando uma série que me deixa obcecada, então eu tô tendo que maratonar os 4 primeiros episódios. E esse foi meu plano do dia de hoje, assistir eles, eu tô no 3º. E aí eu acabei esquecendo e postergando gravar esse vídeo, mas eu tô aqui e bora começar esse vlog. Então antes de eu dar início ao vídeo, eu queria só situar vocês no espaço-tempo, dar algumas atualizações de leitura. Eu ainda não li nenhum livro em 2026, eu continuo na saga de ler Messias de Duna, que eu comecei... Foi no começo do ano, eu acho, ou foi no final do ano passado? Acho que foi no Natal. No Natal eu comecei Messias de Duna, só que aí como eu fiquei 2 semanas fora, né, eu fui pro acampamento logo no dia 5 de janeiro, eu acabei não lendo, aí eu voltei pra casa, não li, aí eu voltei pra lá, enfim... Acabei me perdendo no meio da leitura e eu tive que recomeçar, mas agora eu tô em 60%, eu acho, 60%. E aí eu tô me instigando mais a ler, eu tô ficando mais tempo lendo, eu acho que eu devo terminar entre hoje e amanhã. E como eu disse, eu também não tô com nenhuma obsessão, é meu último mês de férias, na verdade, né, meu último mês começa agora, porque minhas aulas, né, segundo o regulamento, começam no dia 23 de fevereiro, e eu tô sem nenhuma obsessão de série, de filme, isso tá sendo meio chato. E tudo que eu assisto fica meio sem graça. Eu comecei aquela série de comédia bem millennial, sabe? Younger, que tem a Hilary Duff. E eu não gostei, eu não consegui passar dos 15 primeiros minutos, porque eu não consegui levar a sério que uma mulher de 40 anos estava querendo se passar por uma mulher de 25. E ela não parece uma mulher de 25, nem perto. Não tem nada nela que se assemelhe a uma mulher de 25, então isso pra mim ficou muito irreal e estragou a série, porque eu não conseguia levar a sério o plot da série, que é ela se passar por uma mulher de 25. Não sei, eu tô sentindo falta de alguma coisa com sabor, assim, que eu consiga ficar viciada mesmo. Então, acho que esse é meu plano pra esse vlog e pra essa semana, que eu vou gravar um pouquinho com vocês, tentar achar alguma coisa pra eu me obcecar e também terminar de ler Messias de Duna, enquanto a gente também vai ter algumas coisas acontecendo na minha vida. Então fiquem ligados, porque vem bastante coisa por aí. Me disseram que 2026 era o novo 2016, né?
E aí eu fui lá e cortei franja. Só que agora eu tô há 50 minutos tentando gravar um vídeo e eu não consigo porque eu tô me estranhando com a franja. Ai, que vontade de sumir da face da terra. Mas tudo bem, tudo bem. Olá! Eu sei que faz um tempinho desde a última vez que eu apareci por aqui, eu atualizei aqui, acho que foi na semana passada. E eu devo estar na mesma configuração, no mesmo cenário, no mesmo tudo, mas mudei, né, porque eu cortei a franja e agora ela é a nova protagonista desse canal, quando ela quiser se comportar. Hoje, por exemplo, eu tô, tipo assim, com baby bangs, mas vamos ver nos próximos vídeos, quando eu lavar o cabelo, como ela vai estar. E eu trago boas notícias, porque diferente de janeiro, fevereiro já começou um mês super movimentado. Porque dia 31 eu terminei Messias de Duna e foi uma experiência maravilhosa ler esse livro. Eu gosto muito dessa história e no segundo livro a gente consegue conhecer muito mais outros personagens além do núcleo dos Fremen e, enfim, das casas maiores que a gente conhece no primeiro livro. Então a gente conhece outras criaturas desse mundo e é bem interessante porque a gente vai conhecendo outras partes da história e é muito legal, gente. Eu gostei muito, apesar de ter sido uma leitura um pouquinho angustiante e cansativa, porque eu fiquei lendo esse livro, que nem é dos mais longos, por muito tempo. Eu gostei muito desse segundo livro e, enfim, foi muito legal, principalmente porque nesse segundo livro Paul tá bem nesse momento em que ele é visto como Messias e ele assume uma posição de imperador, e aí tem a questão entre fé e o poder. Então é muito interessante essa parte e eu gostei muito desse livro. E o final dele também é muito forte. Ele é bem, assim, surpreendente. Eu não tava esperando que o livro fosse terminar dessa forma, mas eu gostei bastante. E me deixou muito animada pra começar Filhos de Duna, que no caso eu já comecei, já tá sendo minha leitura atual. Só que entre eu terminar Messias de Duna e eu começar Filhos de Duna, que é a sequência, eu acabei colocando uma leitura ali no meio, que eu fiz em acho que 10 horas mais ou menos. Eu li muito rápido esse livro, porque eu tava precisando de uma leitura que fosse quebrar um pouquinho essa história, e enfim, um livro que fosse me gerar entretenimento, e de fato me gerou, só que foi um entretenimento mais pro lado ruim mesmo, porque eu não gostei muito da história. Eu tava procurando um livro de romance pra ler que fosse bem divertidinho, e me recomendaram ler Amor, Teoricamente, da Ali Hazelwood, e eu nunca tinha lido nada dela. E logo nas primeiras páginas eu fui contemplada com a linda comparação entre o nosso protagonista masculino com uma geladeira. E aí vocês imaginam qual foi a minha reação, né? Pois é, foi de fato uma experiência, principalmente porque essas comparações, pra querer dizer que o protagonista é alto e grande e musculoso, não aconteceram uma vez só não, foram várias. E aí foi realmente uma aprovação conseguir ler esse livro, porque tava sendo um terror, assim, tava sendo ótimo, né? E, enfim, eu já sabia que ela escrevia fanfic Halo, e aí que os livros são basicamente isso, né? São visivelmente inspirados no Adam Driver. Já tinha esse background, mas eu pensei que não podia ser muito horrível. Foi bem horrível, porque os personagens são muito rasos, assim. A protagonista, a Elsie, o único traço de personalidade dela é ser people pleaser. E aí tem um momento, mais um momento clichê, em que o protagonista vira pra ela e fala assim: quem fez isso com você? E eu achei incrível como a Ali Hazelwood consegue unir todos os clichês que, de certa forma, podem funcionar nos livros, tipo Enemies to Lovers, essa frase, e consegue não acertar em nada. O livro inteiro pra mim foi uma tortura, foi angustiante. Então foi bem difícil conseguir sobreviver a essa leitura, mas fiquei entretida, tanto é que eu devorei o livro, né, li ele bem rápido. Só que eu acho que eu não lerei outro livro da Ali Hazelwood tão em breve, porque esse me deixou um pouquinho traumatizada. Mas tudo bem, né? Tudo bem, passei essa fase já tô lendo Filhos de Duna. Eu tô bem animada, porque esse terceiro livro começa de um jeito um pouquinho diferente que o segundo, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, quem leu sabe. E aí isso tá me deixando bem esperançosa para o que vai acontecer nessa história. E também porque esse terceiro livro é o que fecha a primeira trilogia da história de Duna, que são esses 3 primeiros livros. E eu quero muito saber como vai terminar. E eu tô pensando se eu vou continuar no quarto ou se eu vou fazer uma pausa também para poder ler outros livros, porque, enfim, tá no final das minhas férias e eu queria terminar de ler os livros que eu peguei na biblioteca. Não sei, tô fazendo planos ainda. Eu definitivamente não consegui ler tantos livros nas férias quanto eu queria, mas eu tô tendo leituras super proveitosas, né? Acabei descobrindo Duna no meio do caminho, então
tô animada. E eu acho que é isso, gente. Acho que é isso que eu tinha pra dizer. Eu não tenho muito como falar muito sobre Filhos de Duna, porque eu tô em 5%. E ele é um livro tão grande quanto o primeiro, talvez um pouco menor que o primeiro, mas ele é bem maior que o segundo, então, assim, vai me demorar um pouquinho de tempo. Só que eu prometo que da próxima vez que eu aparecer por aqui eu não vou ter mudado o cabelo de novo. Vai ser antes de eu fazer uma nova mudança radical. E é isso, gente. Acho que é isso que eu tinha a dizer. E a gente se vê depois. Oi, gente! Bom, eu vim aqui terminar esse vídeo falando sobre livros, pra variar, né? E eu não tenho muito a dizer sobre Filhos de Duna, porque eu tô em 12% e as coisas ainda estão começando a acontecer, eu não consigo dar muito pitaco e muita opinião sobre o que eu tô achando da história, mas eu posso adiantar que esse tá visivelmente sendo um livro bem mais complexo e tá introduzindo muitos mais elementos na narrativa do que o segundo, né? A gente já começa com dois novos protagonistas, que são os filhos do Paul e da Shani, que são os gêmeos, e aí eles têm um papel bem fundamental para os acontecimentos que seguem em Messias de Duna, enfim, eu não posso dar muito detalhe para dar muito spoiler, e também porque eu não sei muita coisa ainda. É muito interessante como Duna não se restringe à jornada de um herói, do herói inicialmente introduzido, né, o Paul, assim, não é só sobre esse protagonista, mas a gente percebe que a história abrange muitos outros personagens, e aí vai tomando os seus direcionamentos, e aí vamos tendo um mundo muito vasto, então isso é muito legal. Me pergunto como eles vão fazer isso nos filmes, né? Porque a gente vai ter Messias de Duna no final do ano, mas me pergunto se eles vão fazer a sequência, né? Pelo menos terminar a trilogia, o que eu acho um pouquinho difícil, principalmente por ser um livro tão complexo e com tantos adicionais em relação ao segundo livro, então tenho ali minhas ressalvas, mas eu não posso opinar muito porque eu também ainda tô começando o livro, ainda não posso dizer com propriedade se eu acho uma boa ou não, mas enfim, isso é papo para outro vídeo, para outro momento, se vocês quiserem, quando eu tiver terminado o livro, eu posso falar um pouquinho sobre as minhas esperanças e o que eu acho que vem aí em Messias de Duna, enfim. Não vou entrar nesse assunto agora. E enquanto eu estava vivendo a minha vida essa semana, eu percebi que eu não tinha falado de um dos livros que está sendo uma leitura atual, apesar de um livro menos recorrente, e que eu tô lendo ele mais espaçadamente, não está sendo uma leitura tão consistente, que é O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Eu comentei desse livro quando eu falei sobre o que eu esperava ler nas férias, e eu estou lendo ele agora, de fato, nesse momento, e eu tô gostando muito desse livro. Se você não conhece a Bell Hooks, ela é uma feminista, ela é teórica e ela é muito importante para a história do feminismo, assim. Ela é um dos grandes nomes da atualidade e eu já tinha tido contato com livros dela e com a escrita dela na faculdade. Em algumas matérias eu tive que ler alguns excertos, alguns trechos e alguns capítulos de livros dela, mas eu nunca tinha lido nada de O Feminismo é para Todo Mundo, apesar de ter esse desejo de estudar mais o feminismo, principalmente desde o ano passado, em que isso foi bem discutido, questões de gênero, eu acabei falando bastante sobre isso em trabalhos, e, enfim, isso acabou atravessando a minha vida e eu acabei escolhendo começar por esse livro da Bell Hooks, porque ele é justamente um livro introdutório, né? A Bell Hooks comenta na introdução desse livro que essa obra é o que ela esperava ter quando ela começou a estudar feminismo, a ter contato com as rodas de conversação e com essa área de pesquisa e para falar sobre gênero. Esse é tipo um guia, assim, ele vai falar sobre vários aspectos, várias esferas do feminismo, várias discussões, então vai falar sobre direitos reprodutivos, sobre o patriarcado, sobre construção de gênero, sobre a luta de classes, sobre questões
de gênero, de raça, enfim, vai atravessar muitos pontos importantes para pensar o feminismo e tá sendo uma ótima leitura. A linguagem é muito acessível e é muito fácil de ler. Ela fala um pouquinho sobre a própria experiência dela como mulher e ainda mais quando ela apresenta esses conceitos muito importantes pra gente pensar o feminismo. Então tá sendo uma leitura muito interessante que eu tô gostando muito. Como eu disse, não tá sendo uma leitura muito recorrente, assim. Eu tô lendo esse livro mês passado, em alguns momentos, em alguns momentos não. Quando eu quero ler algo mais reflexivo e que não é ficção, acabo escolhendo ler esse livro, mas eu tenho esperança de terminar ele em breve, porque eu tô na metade e, como eu disse, é muito fluido, a escrita é muito fácil de ler, então tá sendo ótimo, eu tô gostando bastante. E enquanto eu tava arrumando o cenário pra gravar esse vídeo, eu percebi que eu não falei pra vocês desses 2 livros que eu comprei no sebo, em Poços de Caldas, da última vez que eu fui. Eu acabei visitando um sebo que fica no centro da cidade, chama Travessa Cultural, e é numa das avenidas principais. É um ambiente super legal lá, também vende disco, enfim, foi uma experiência bem bacana, fui muito bem atendida e acabei comprando 2 livros, cada um deles foi R$ 25, né, então a compra no total deu 50. E o primeiro deles é um livro que eu não conhecia, mas que, como vocês já sabem, eu tenho muito apreço por literatura italiana, é uma das áreas de pesquisa na literatura que eu mais me compadeço, que eu mais gosto, e eu espero pesquisar isso um dia. Então lá a gente tinha A Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo. Eu não conhecia esse autor, nem esse livro especificamente, eu acabei pegando ele porque eu li a sinopse, vi que era italiano e acabei pesquisando na internet, descobrindo que esse é um dos escritores mais importantes, assim, e ele é bem conceituado na Itália, então pensei que poderia ser útil. E eu ainda não tenho planos de ler ele tão cedo, mas é muito legal ter ele na estante e poder estudar mais literatura. E é dessa edição da Folha de São Paulo que as capas são mais duras e que daí a capa aqui embaixo é coloridinha, né? E eu tenho vários livros dessa coleção, assim. Eu gosto bastante, apesar das folhas serem brancas, sempre tem ótimos títulos e ótimas obras sendo selecionadas, enfim, gosto bastante, estava num ótimo estado também. Tô animada para ler também, apesar de eu não saber quando exatamente eu vou ler esse livro, porque o meu semestre tá bem corrido. E eu também peguei um outro livro que, coincidentemente, é da mesma coleção, só que tá sem a capa mole, né? Eu esqueci como fala quando a capa é assim, que é Os Dublinenses, do James Joyce. Depois de ler O Som e a Fúria, eu fiquei muito interessada em fazer algum desafio anual, de ler algum escritor dito difícil, e eu queria muito ler Ulisses, do Joyce, mas eu acho que eu não tenho ainda a capacidade cognitiva de passar por essa leitura, que é bem difícil, né? Fluxo de consciência é bem marcante. Então vamos começar por um livro dele que seja mais curtinho e mais simples de ler, né? Os Dublinenses aqui, no caso. E essa é a minha meta de leitura assim pro ano, eu espero poder ler esse livro, não sei quando, não sei em que momento da minha vida que estarei fazendo, mas eu espero ler. E essa edição também estava ótima, assim, foi ótimo pegar esse livro. E é muito curioso, né, porque eu peguei 2 livros que eram exatamente da mesma coleção, e eles custavam o mesmo preço, estavam no mesmo lugar, enfim. Bem legal, eu gosto muito dessa coleção da Folha de São Paulo e tô bem animada para essas leituras, acho que vão ser ótimas. Mas é isso, gente, é isso que eu tinha para dizer a vocês, são esses os livros que eu queria compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Desculpa por ter demorado muito para gravar ele e para postar também. Janeiro e fevereiro meio que ficaram ali sem vlog por um tempo, mas eu prometo que a partir de março eu volto no eixo e a gente vai ter vlogs mais frequentemente aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente, e tchau!